Bom, e agora a Delphix, como a Graça comentou, vai apresentar o case Escola Superior do Ministério Público da União com Delphix. E a apresentação ficará a cargo da gerente de marketing de campo Latam da Delphix, Flávia Lauleta, e também do técnico de informática e chefe do núcleo de gerenciamento de banco de dados na Escola Superior do Ministério Público da União, Guilherme Marques Amaral de Campos. Muito boa tarde a você, Flávia, ao Guilherme também, bem-vindos. Boa apresentação. Bom dia a todos, obrigada aí pela presença. Eu sou responsável pela área de marketing aqui na América Latina. E hoje eu e o Guilherme, a gente vai falar um pouquinho sobre como a Escola Superior do Ministério Público da União conseguiu maior efetividade, com menor esforço, na disponibilidade de dados e também um caso de recuperação de desastre. Guilherme, tudo bem? Me conta um pouquinho sobre você e sobre a ESMPU. Olá, Flávia, bom dia a todos os presentes. Eu me chamo Guilherme Campos, eu sou o chefe do Núcleo de Gerenciamento de Banco de Dados lá na Escola Superior do Ministério Público da União, que é uma escola de governo sediada em Brasília, que fornece treinamento e capacitação para membros e servidores de todo o Ministério Público da União. Lá no Núcleo de Gerenciamento de Banco de Dados da escola, nós trabalhamos com os bancos de dados MySQL e Oracle, além de tecnologias correlatas, como administração, gerenciamento de banco de dados do Oracle Apex e outras tecnologias correlatas que envolvem banco de dados. Flávio, conta um pouquinho sobre a Delphix, para a gente ficar mais situado. Legal. Bom, a Delphix é uma plataforma que disponibiliza os dados para diferentes finalidades dentro da corporação, de uma forma ágil e uma forma segura. Então, garante compliance, inovação nos negócios dos nossos clientes, de uma forma bem geral. Falando em dados, vamos seguir, então, um pouquinho com o caso que a gente veio apresentar hoje aqui. Né? Quando a gente pensa no desafio, né, que vocês estavam encontrando, a gente sabe que os dados hoje são base das empresas e que precisam estar disponíveis para o negócio acontecer, né? Então, dentro desse contexto, me conta um pouco quais eram os principais desafios que você estava encontrando antes da Delphix chegar. Bom, então, a nossa estrutura, tanto de pessoal quanto de banco de dados lá na escola, é bastante simples, tá? Eu trabalho sozinho no meu núcleo, né? E os nossos bancos de dados Oracle são da versão Standard Edition. Então, a gente não tem nem a possibilidade de uso de Oracle Hack, nem de packs ou options, nem opções de alta disponibilidade, como o Oracle Golden Gate ou o DataGuard. Então, até 2018, a gente não tinha nenhuma alternativa para resguardar a gente contra essa perda de dados, fora backups regulares via RMAN, que, apesar de ser bastante aceito, mas é uma alternativa que às vezes pode dar problema, às vezes demora um pouco a recuperação, precisa de uma especialização para fazer essas recuperações, né? Em 2016, a gente tinha um contrato com uma empresa que a empresa ia dar manutenção numa aplicação ERP que concentrava todos os sistemas da casa, né? Quase nada importante, né? Não, o ERP. Exatamente. E durante esse processo de desenvolvimento deles, a gente lá no Nuban, a gente precisava fornecer cópias dos bancos de dados para eles poderem fazer os trabalhos, né? E durante um processo de clonagem desse, na época era manual, né? A gente usava uma técnica do próprio RMAN para duplicar uma base de dados. Um colega meu que trabalhava comigo na época acabou fazendo um comando errado, errou uma letrinha num comando, e o banco de dados de desenvolvimento que estava sendo utilizado pela empresa foi totalmente apagado. E como a gente tinha limitação de recurso tecnológico, tanto no storage quanto nas máquinas que hospedavam as instâncias Oracle, a gente não tinha backup desses ambientes de desenvolvimento, né? E aí a gente acabou perdendo o serviço da empresa, né? Gerou um retrabalho aí de 72 horas, tanto para a empresa quanto os servidores de desenvolvimento da casa.
E foi um prejuízo muito grande, uma dor de cabeça para todo mundo, e ensejou com alguns, não chegou a ter processo administrativo, mas gerou vários puxões de orelha para o meu setor, entendeu? Eu imagino, né? Às vezes um erro humano acaba tendo impacto surreal no negócio, né? E que pode ser evitado, né? Entendi, imagino que deve ter sido complicado. Tá bom, entendi bem o cenário, tá? E quando a gente fala assim em solução, né? Como foi que vocês se organizaram para endereçar esse tema aí dentro? Com esse ocorrido, né? Depois que a empresa fez o retrabalho, né? Passou lá mais de uma semana refazendo tudo que ela já tinha feito. Eu prometi para o meu chefe na época que esse tipo de coisa não iria mais acontecer, né? Então eu procurei por alternativas na internet, também liguei para outros órgãos na época, procurei outras ferramentas de backup, clonagem automática de máquina virtual no VMware, até script solto, tentei desenvolver eu próprio. Até que um belo dia, navegando na internet, eu encontrei um artigo de internet dizendo que o Delphix tinha recém-chegado no Brasil. Isso foi em 2016, tá? Comecei a estudar, ler documentação sozinho mesmo. Na época não tinha nem entrado em contato com a Delphix, nem nada. Comecei a estudar sozinho, né? Na época tinha uma versão grátis, que a gente podia, com várias limitações, né? Mas era uma versão gratuita que dava para botar on-premise. E comecei a testar, comecei a fazer laboratório, destruía, montava ambiente. E no meio de vários laboratórios e projetos de teste, né? Que eu consegui fazer com outra área lá, a gente conseguiu adquirir a solução em 2018, por meio de uma licitação na modalidade pregão eletrônico. Inclusive, o Rafael esteve lá na escola também, ajudou a gente em todo esse processo aí, na época da aquisição, foi muito legal. E de lá para cá, o Delphix tem acelerado bastante os nossos projetos que envolvem alterações ou teste em bancos de dados. Por exemplo, Flávia, atualmente, boa parte das nossas aplicações são criadas em Oracle Apex, que é uma plataforma de desenvolvimento que é totalmente imersa no banco de dados Oracle. Então, qualquer alteração que a equipe de desenvolvimento ou até mesmo outros usuários precisam testar, homologar e tudo mais, a gente tem que fornecer uma cópia do banco de dados principal para isolar os ambientes, né? E hoje a gente consegue entregar uma cópia para cada desenvolvedor e eles têm total autonomia nessas cópias. E cada cópia, assim, a gente entrega em de 5 a 7 minutos. Então, a segurança operacional, tanto a segurança operacional quanto a agilidade que o Delphix trouxe lá para a escola, foi, assim, sem precedentes. Legal. De fato, disponibilizando aí o dado, né, para diversos fins. Eu sei que vocês usam o Delphix, além desse provisionamento de dados, né, para desenvolvimento, para outros fins. Conta para a gente aquele caso escabroso de recuperação de desastres. Então, essa é uma história bastante interessante, assim. Em abril de 2020, logo começado lockdown de pandemia, né, e tudo mais, eu estava em casa, trabalhando via home office, não tinha computador grande, não tinha mesa e cadeira, fui fazer um redimensionamento de um disco no banco de dados principal, lá do órgão, e acabei errando uma letrinha num comando do Linux, e eu acabei formatando o disco do ASM, ou seja, o disco onde estão todos os dados do banco de dados de produção armazenados, né? Então, acabei corrompendo o banco de dados inteiro, caiu tudo na escola, virou Deus nos acuda, ligação para tudo que é lado, e a chefia toda em cima para recuperar os dados e o serviço, né? Só que eu não consegui, na época, recuperar um backup tradicional, porque com a perda do disco do ASM, eu tinha que primeiro corrigir o ASM para depois voltar os dados, e a gente também não tinha uma política, a gente ainda não tinha um plano de recuperação de desastre, né?
Então, a gente não conseguiu subir esse backup em tempo hábil, né? Então, foram quase 3 horas em tentativas e erros de recriação do disco do SM e na restauração desse backup. Até que, então, eu decidi usar o Delphix, de uma forma que a gente não tinha pensado ainda, que a gente podia usar ele para provisionar uma cópia de produção com os últimos dados. Enfim, não tinha diferença de dados entre a perda e o backup do Delphix, né, o snapshot do Delphix. Então, o que eu fiz na época? Eu provisionei o último snapshot em um servidor de reserva que a gente tinha, e em 5 minutos a gente tinha uma cópia virtual, né, virtualizada do banco de dados aberto e em pleno funcionamento lá. E aí, a equipe lá de sistemas só reconfiguraram as aplicações para esse banco de dados virtual, e os serviços foram restabelecidos em 10 minutos, no caso. De 3 horas, né? No caso, seriam 10 minutos. De 3 horas de incertezas, a gente teve 10 minutos de certeza. De garantia. E você poderia criar quantas cópias virtuais você quisesse para diferentes fins, se fosse o caso? Sim, se fosse o caso, sim. Aí, depois que a gente restaurou os serviços, a gente pôde respirar, aí fizemos um plano para desvirtualizar o banco de dados, enfim, voltar tudo a ser normal, né? Fizemos a manutenção lá com calma, sem perda de dados e pouca paralisação do serviço, né? Então, assim, o Delphix, nesse caso, não só me ajudou a restaurar os dados e o serviço da casa, mas ele evitou uma paralisação maior. Então, assim, para mim ficou muito provada a sua eficácia, a efetividade e eficiência dele aí. Uhum. E aí, de lá para cá, o Delphix já está sendo, assim, já é uma ferramenta de fato lá na escola. Então, antigamente, a gente só podia ter 2 bases de dados, né, por conta de questão de storage, de desempenho das máquinas, mas hoje a gente tem 14 bancos de dados de teste em execução ao mesmo tempo. Antigamente, essa clonagem do banco de dados de produção levava quase 6 horas, hoje em dia são 7 minutos. Uau! A gente não tinha backup desses ambientes de desenvolvimento e teste, hoje são 125 mil backups, né, snapshots criados aí desde 2019, que a gente começou a usar a ferramenta. A restauração de dados também refresca o próprio desenvolvedor, na cópia que ele precisa, ele consegue fazer a restauração dos dados que ele precisa. A gente não tem a questão do mascaramento de dados ainda, né? Isso está num projeto de adequação à LGPD lá da escola, mas a gente já está sondando a equipe lá para poder colocar, que acho que alguém falou nos comentários aí, e essa é uma questão muito importante, né? Então, a gente sabe que o Delphix conseguiria também atender a gente nesse caso de mascaramento de dados. E é isso. E como você citou, a gente usa o Delphix para outras coisas também, como, por exemplo, eu ajudei a acelerar um projeto de implementação de BI em 2 semanas de trabalho, né? O pessoal do projeto queria uma base de dados para poder testar a modelagem, fazer staging e tal. Ela só provisionava a cópia lá em 5 minutos e disponibilizava para eles. Então, isso foi uma coisa muito legal também de uso. E já acelerei bastante coisa lá, projetos de atualização de aplicações em MySQL também, que não tem nada a ver com Oracle. Uso também o Delphix para fazer backup de bancos de dados que eu não domino, que não fazem parte do rol, né, do meu setor, mas que eu acabo dando suporte também. Por exemplo, Postgre. Eu faço backup de Postgre sem saber mexer em Postgre. E também ajuda também o pessoal lá da rede também a fazer backup e restauração de arquivos em file system, também é possível fazer. E é isso, esse é o nosso caso, que foi bastante interessante lá. Engraçado, né, é que o Delphix inicialmente foi pensado para planejamento, disponibilização de ambientes para testes e desenvolvimento, né, e aí no decorrer vocês foram vendo usos ainda maiores, né? E sendo hoje parte do plano de contingência de vocês, né? Você acha Exato. Que o Delphix pode ajudar ainda mais em outras necessidades aí de negócio de vocês?
Olha, eu acredito que sim. Eu tenho um plano, eu não consigo executar agora, né, por falta de pessoal, mas até onde eu sei, o Delphix consegue replicar a sua engine em outros órgãos, em outros servidores externos, né, até na nuvem. Então, a nossa ideia, a ideia que a gente tem é colocar uma cópia do Delphix Engine e fazer uma replicação de todos os dados do Delphix em outro órgão. Se por acaso a gente tiver algum problema, por exemplo, de ransomware, por exemplo, que afete, né, as máquinas que estão na nossa rede, a gente teria uma cópia replicada em outro órgão que está em uma rede separada, por exemplo. Isso eu acredito que também a gente está montando um plano de contingência e eu vou colocar isso no plano e o Delphix, com certeza, pela possibilidade de aceleração nas recuperações de desastre, com certeza ele vai entrar nesse plano, sim. Legal, Guilherme. Queria super agradecer aí sua partilha, né, de como a plataforma da Delphix ajudou e tem ajudado vocês a trazer mais agilidade, segurança, a inovar no negócio, que no fundo é isso que nos move, né? Isso que a gente está aqui oferecendo para os nossos clientes e que a gente quer continuar ajudando os nossos clientes a isso. Então, queria agradecer sua presença e a presença de todos que escutaram essa história motivadora. Para mim foi. Ok, obrigado, Flávia, pela oportunidade aí de conversar com vocês. Obrigado aos participantes e até a próxima. Com certeza, foi ótimo. Inclusive, Guilherme, Flávia, a audiência, que o pessoal que está nos acompanhando está agradecendo muito o compartilhamento de histórias. Todos estão aqui falando que cases são realmente muito encantadores, motivacionais, ajudam muito a todo mundo, assim, né? Tá passando pelo mesmo problema, tá com o mesmo desafio, né? Ajuda a até sair da caixinha também, né? Então, estão todos muito parabenizando, tá? E tem uma questão aqui direta para o Guilherme, do Rodrigo Almeida. Guilherme, ele fez uma colocação assim: sabemos que a escassez de mão de obra em tecnologia e segurança é um desafio muito grande para nós que atuamos diretamente dentro das nossas corporações, né? E equipes reduzidas também impacta muito na gestão de todo o ambiente, principalmente quando a gente fala de dados envolvidos. Na sua visão, o quanto a tecnologia pode ajudar a suprir essa escassez de mão de obra, né, e também na gestão de todo o ambiente, inclusive envolvendo dados, e quais os benefícios da tecnologia para vocês, né, se também trouxe benefícios para os alunos e todo o ecossistema da escola. E ele agradece muito por você compartilhar a sua história. Obrigada. Então, se você puder responder, ainda dá tempo, a gente tem mais 2 minutinhos aqui para finalizar. Tá bom. Obrigado pelo comentário. Assim, eu passo isso que você está falando diariamente, tá? Lá na escola, como é que são equipes muito pequenas, todos os núcleos só tem uma pessoa. Então, só tem eu que cuido de banco de dados e Apex, só tem uma pessoa que cuida de infraestrutura de rede, só tem uma pessoa que cuida de backup, uma pessoa que cuida de segurança. Então, lá é uma realidade muito forte para a gente. Eu fiz um estudo no passado que o Delphix, para mim, ele equivale a mais ou menos uns 3 servidores públicos que fossem trabalhar comigo. Porque eu tenho alternativa de backup, né? Toda a parte de provisionamento de banco de dados, não só banco de dados, mas ambiente mesmo, para o desenvolvimento, eu não preciso mais, não gasto mais do que 5 ou 7 minutos para fazer, tá? Então, o retorno foi muito grande nesse sentido, tá? Sem falar que para mim era o mais importante, quando eu fiz o termo de referência, eram das cláusulas lá, que era a questão da segurança operacional. Eu não tenho como errar, eu não tenho como fazer o caso que eu tinha feito, que tinha acontecido lá no começo da história, de um errinho de uma letra que faz perder um banco de dados em desenvolvimento, por exemplo. Esses bancos de dados são gerenciados pelo Delphix e eu não preciso me preocupar. Então, isso foi um alívio de carga, assim, muito grande para mim.
Perfeito, Guilherme, obrigada. Obrigada, Flávia, também por trazer, né, um case aqui para a nossa programação. Sejam sempre bem-vindos e até uma próxima. Obrigada, Ângelo, é com você.